Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder, seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres ser a voz de Cristo carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres lá nos céus teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. E gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Aleluia. Mais um hino. Vamos louvar a Deus com mais um hino. E neste louvor nós iremos recolher dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus. 118. Amém? Isso. Fá maior. Na presença está de Cristo, em sua glória que será. Lá no céu em pleno gozo, minha alma o verá. Face a face espero vê-lo no
de ver o meu Jesus. Quanto gozo há em Cristo, quando não houver mais dor, quando cessar o perigo e gozarmos pleno amor. Face a face espero vê-lo no além dos céus de luz. Face a face em plena glória hei de ver o meu Jesus. Face a face quão glorioso há de ser o existir. Vendo o rosto de quem veio nossas almas redimir. Face a face espero vê-lo no além dos céus de luz. Face a face em plena glória hei de ver o meu Jesus. Aleluia, oh glória. Convidamos a igreja para se pôr de pé e fazemos a oração. Amém? Vamos, mais uma oração para a glória de Deus. Enquanto isso, o pastor já está aí, graças a Deus, já está se preparando. Oremos ao Senhor. Algum pedido de oração? Amém, vamos estar orando. Orando também para a vizinha da Miami, o qual perdeu seu filho, está enlutado. Mateus, amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você quer vir aqui para orar? Amém, louvado seja Deus. Então oremos ao Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a Ti clamamos, porque sabemos que o Senhor é um Pai poderoso, que ouve a oração daquele que Ele clama, porque a Tua palavra diz, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E por isso que aqui estamos, clamamos, Senhor, através dessas pessoas que crê que o Senhor tem poder para curar aqueles que não vieram, aqueles que estão enfermos na cama, aqueles que estão, aleluia, necessitados de Ti. Meu Deus, o Senhor é um Deus de perto e também o Senhor é Deus de longe. As Tuas mãos alcançam até os profundos lugares e com nós nem imaginamos. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor que cura, salva, liberta, dê saúde, coloque em perfeito estado aqueles, louvado seja Deus, que nesta noite estamos precisando. E por isso que estamos lhe pedindo no nome santo do Senhor Jesus. Desde já lhe agradeço por tudo que o Senhor tem feito e faz, em nome de Jesus. Amém? Dá o vermelho. Som. Já deu. Paz do Senhor, meus irmãos. Desculpe minha demora, mas eu tive um problema para pegar o Uber. E peguei um Uber que ele tinha acabado de colidir com outro carro. E aí, então, ele veio com aquela tensão, né, de acabou de colidir. E aí ele veio mais devagar ainda. Isso é para saber se a gente está em Cristo, né?
Segunda de Timóteo, capítulo 3. Do 13 ao 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 13 ao 17. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. E eu digo amém. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, como nós mencionamos, nós estamos no mês da Reforma Protestante, correto? Já falamos aqui algumas vezes, vocês já tiveram um filme da Reforma Protestante. E eu quero só relembrá-los dos nossos temas. Alguém lembra quais são os temas principais da Reforma Protestante? Se vocês não lembrar, eu vou entender que precisamos então realmente voltar a falar. Quando vocês veem que estamos repetindo algumas coisas, eu já expliquei isso para vocês, né? Nós estamos, na verdade, criando uma cultura, tá? Criar uma cultura leva tempo e repetição. Pode ir direto para o slide 7, por favor. Deu algum erro ali, né? 8º. Aí. A Reforma Protestante começou muito antes do século XVI. Começou no século XII, na verdade, tá? Já haviam pessoas que queriam que o povo tivesse acesso à Escritura. Mas todos esses reformadores ou pré-reformadores, eles não conseguem obter muito êxito. Eles têm um desejo de que a Igreja Católica Apostólica Romana mude de rumo com relação aos diversos descaminhos que ela foi criando no decorrer da história. Mas esses pré-reformadores não conseguem muita coisa. Houve algum concílio que a igreja criou, mas eles não conseguiam ir muito longe. Por que não? Porque eles estavam já bem comprometidos
com as doutrinas que foram afirmando e assumindo no decorrer da história. Até que chega, aí passam alguns reformadores, né? O John Huss, Wycliffe, Savonarola e tantos outros nomes importantes aí. Alguns morrem porque insistem com esse desejo de que o cidadão comum pudesse pregar, ter acesso à Bíblia, até que chega então o século XVI, que é o século conhecido como, ou mais conhecido como século da Reforma Protestante. E aí tem Lutero, Martinho Lutero, né? Que é um monge agostiniano que vai chamar os teólogos da Igreja Católica para um diálogo sobre os diversos problemas que ele tem verificado. Ele é formado, ele tem teologia já, é formado também em direito, e ele percebe que existem algumas coisas que não fazem muito sentido na igreja. A igreja tem práticas que não são consoantes à Escritura. E ele vai chamar os doutores da igreja para uma discussão, eles não vão aceitar, e por fim ele vai para a porta do castelo de Wittenberg a fixar as 95 teses. As 95 teses vão levá-lo a reuniões. Por fim, ele vai ser condenado 2 vezes como herege, e ele vai pôr na fogueira as 2 bulas papais que o condenaram como herege. Posterior ao Martinho Lutero, quando tem o Contra-Reforma, que é uma resposta da Igreja Católica Apostólica Romana à Reforma Protestante, nós temos uma postura dos crentes que já são reformados ou já se deram à prática de Lutero. Esses crentes reformados vão sustentar de forma apologética pontos principais em que Lutero pregou, deu estudo, escreveu e não abria mão. E esses pontos são os conhecidos hoje como os 5 solas da Reforma Protestante. Não foi Lutero quem escreveu os 5 solas, ninguém sabe quando foi que alguém escreveu de verdade, da primeira vez, os 5 solas, que são 5 somentes, mas hoje é conhecido que a Reforma tem praticamente ideias que podem ser resumidas de alguma forma nos 5 somentes, que é conhecido. Essa frase anterior, Ecclesia reformata sempre reformanda est, está faltando um pedaço aqui, ela tem o seguinte significado, está em latim, tá? Ela diz assim: a igreja reformada, ela está sempre se reformando. O que significa que a igreja reformada está sempre se reformando? Quer dizer que a igreja precisa de reforma todo ano? A gente relembra aqui a reforma protestante todo ano porque a gente precisa reformar todo ano? Não. Ecclesia reformata sempre reformanda est tem a ideia de que a igreja que já foi reformada, ela não precisa ser reformada todo ano, mas ela precisa voltar àquilo que foi decidido na reforma do século XVI e perceber, analisar o quanto que ainda está adotando as mesmas práticas que a reforma protestante adotou e o quanto já se afastou daquelas formas adotadas, ou o quanto ela voltou para as mesmas práticas do catolicismo romano, porque algumas igrejas, não atentando para essa frase, elas voltaram a algumas práticas do catolicismo romano, como já mencionei aqui recentemente, como a soteriologia, que é a doutrina da salvação semi-pelagiana. O que é uma soteriologia semi-pelagiana? É uma soteriologia que não é reformada, porque a reformada não é semi-pelagiana, não é pelagiana, e semi-pelagiano vem do pelagianismo,
de um outro teólogo chamado Pelágio. E este acreditava numa certa salvação, a sua soterologia, a doutrina de salvação que ele adotou, tinha, de certo modo, uma salvação pelo mérito humano. Semi-pelagiana porque não aceita uma salvação pelo mérito humano, mas existe algumas práticas na soterologia católica apostólica romana que parecem ainda muito com aquilo que o Pelágio dizia. Então, o que seria um semi-pelagiano? Semi-pelagiano é alguém que acredita que a natureza traz graça. A Igreja Católica acredita até hoje, por exemplo, que o batismo tem graça. Traz alguma graça, então, batismo salva de alguma maneira. A Igreja Católica acredita que a hóstia também transmite graça. Então, as coisas da natureza transmitem graça de certa forma. E assim por diante, a água benta. Então, um monte de materiais podem transmitir graça, por isso que eles ganham dinheiro com alguns objetos, né? Então, nós olhamos para a reforma protestante para ver se a gente não está acreditando também, de novo, numa salvação semi-pelagiana, se a gente ainda não voltou, se nós não voltamos a um tipo de salvação pelo mérito humano, se nós não voltamos a uma espécie de salvação sustentada pelo próprio ser humano. Então isso é necessário. Então, voltando ao slide dos 5 solas, o slide 9 diz, olha, os grandes temas conhecidos são esses aí. Primeiro, essa ordem que eu coloquei, ele está na ordem do site dos luteranos. Os luteranos têm uma ordem diferente da que é apresentada no mundo, tá bom? Então eu acho importante considerar, por quê? Porque eles não têm 5, eles têm 4. O quinto foi considerado durante esse período posterior à Contra-Reforma, o Concílio de Trento é o mais conhecido da Contra-Reforma, e eles não usam o Soli Deo Gloria, mas a gente coloca aqui porque tem muitos que assumiram o Soli Deo Gloria aí. Então, primeiro ponto, Solus Christus, que é somente Cristo. Segundo, somente a fé, ou sola fide. Terceiro, sola scriptura. Quarto, sola gratia, que é somente a graça. E o último, somente a Deus glória. Então, eles vão sintetizar dizendo assim, olha, a salvação se dá única e exclusivamente através da morte de Cristo, da morte de cruz, pelos méritos de Cristo. Somente por Cristo nós temos acesso ao Pai, é através de Jesus e não através da igreja, porque a Igreja Católica tinha uma ideia de dividir com Cristo a salvação, não é? Então, por isso que o Papa tem toda essa autoridade, a autoridade papal, a infalibilidade papal, ou seja, o Papa é infalível. Por quê? Porque é ele quem comunica os dons da igreja, ele que é quem está na igreja administrando as graças que a igreja possui para a salvação. Então o homem tem uma natureza caída e ele pode ir melhorando a sua natureza a partir que a graça vai sendo ministrada a ele. Então a graça, ela tem processos na vida do cristão, para o catolicismo romano, como muitos protestantes, infelizmente, por não fazer um retorno para a reforma protestante, está atrás de algumas graças para melhorar, e aí ele não entende bem, mas ele ainda é um católico, de alguma maneira, né? De vez em quando alguns materiais são utilizados para que a graça seja mantida na vida dele ou dela, né? Vai em busca de uma graça, paga alguma promessa, tem gente que entrega dízimo pagando promessa, tem gente que entrega oferta pagando promessa, tem gente que faz voto pagando promessa. Por quê? Porque ele vê isso como um meio de graça. Alguma graça eu alcanço e melhoro enquanto faço.
Solo Cristo, então, é somente Cristo. Somente a fé, a salvação só se dá em Cristo através da fé pela qual vem a justificação. Ou a justiça se vem pela fé somente. Sola Escritura é, porque tudo isso na Escritura somente e não mais na tradição, porque a Igreja Católica também tinha tradição em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. O Papa também tinha o pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. E o magistrado da igreja também tinha igualdade com o pé de igualdade com a Escritura Sagrada na sua revelação. De vez em quando a gente vê alguns pregadores pregando ainda hoje e falando que Deus lhes deu revelação, para vocês verem. Então precisa voltar ao sola, o Ecclesia Reformata sempre reformanda est. Por quê? Porque não existe mais revelação. Deus me deu uma revelação, irmão. Fala, tá, mas a revelação está de acordo com a Escritura, porque Deus não dá nenhuma outra revelação além da Escritura. O que Deus tinha para revelar, Ele revelou na Escritura. Ele não vai revelar nada além da Escritura. Por isso que nós lemos 2 Timóteo aqui agora. O que é que Deus dá hoje? Deus dá iluminação. Deus traz iluminação sobre algum texto sagrado para mim, para você. Você está lá diante de um texto, de repente o Espírito te ilumina a sua mente, você entende o texto sagrado, isso tem alguma aplicação na sua vida, mas revelação não. Dom de revelação é outra coisa, né? Deus conduz a igreja através dos dons, maravilha, graças a Deus pelos dons, mas não tem nada a ver com revelação da palavra. A palavra já foi revelada, terminou o seu período de revelação. Ninguém vai trazer uma nova revelação além daquela que já está dada ao ser humano, que está registrada nas Escrituras Sagradas. Então não existe uma nova revelação. Alguém já viu aí algum apóstolo que trouxe alguma nova revelação? E por isso que os que se dizem apóstolos que estão no mundo hoje querem se fazer apóstolos. Por quê? Porque nós temos escrito no Novo Testamento que eles comungavam do partir do pão e da doutrina dos apóstolos. Falamos aqui de Judas recentemente, em que Judas também falava sobre a perseverança e a consideração da doutrina dos apóstolos. Ora, quem quer se fazer apóstolo pelo peso daquilo que ensina, para que o seu ensino tenha peso apostólico. Qualquer um desses apóstolos existente hoje possui algum pé de autoridade dos apóstolos sagrados, para que os seus ensinos tenham o mesmo pé de igualdade com aqueles da Escritura Sagrada? Um ensinamento de um apóstolo qualquer hoje da mídia tem pé de igualdade com as cartas aos Colossenses, aos Filipenses? Qualquer escrito de qualquer apóstolo vivo hoje entre os homens, não entre nós, tem pé de igualdade com a menor das cartas, que seja com Filemon? Algum apóstolo hoje pode escrever uma carta para um seu obreiro, para um outro país que seja, e a sua carta vai ter o mesmo pé de igualdade como Paulo escrevendo para Onésimo? Não? Pois é, então não são apóstolos. Por quê? Porque o apóstolo, ele escreveu e os seus escritos foram considerados canônicos. Os seus escritos têm inspiração sagrada. Nenhum outro apóstolo escreveu qualquer coisa que tivesse inspiração sagrada. Logo, não são apóstolos. Percebem? Mas alguém quer ter esse pé de igualdade com a Escritura. Tudo isso somente na Escritura, que a salvação é somente pela graça somente, e já falamos aqui recentemente sobre essa graça somente, que muitos distorcem ainda nos dias de hoje, sim ou não? Tem gente que chama de graça aquilo que é desgraça, é uma desgraça, que não envolve nenhum tipo de comprometimento, não leva a nenhum tipo de arrependimento, e aí chama-se de graça. Fala, tem alguma coisa errada, isso é qualquer coisa menos graça, porque graça fala a respeito da morte substitutiva de um justo pelos pecadores, assim como pelo um homem
Todos morreram, assim por um homem todos são salvos. Isso é graça. Graça é, alguém morre. Não é que eu apenas não morro, eu só não morro porque alguém morre. Então tem um preço nisso, tem uma obra no meio disso, tem mérito. Não são os meus, mas são os méritos de Jesus Cristo nosso Senhor. Para que eu desfrute da justiça de Deus, eu preciso crer naquilo que fez o Filho de Deus. Para que eu seja justificado, eu preciso crer que a morte do Cristo foi suficiente para que eu seja beneficiado pela sua justiça. Então não é meramente graça, como muitos acham que é. Bom, no slide 10, vamos ver se vai dar para enxergar. Dá para enxergar? Está no 10? Então acho que eu mandei o slide errado. Espera aí. Não, é que o meu tem um desenho. Deixa eu ver aqui. É esse que eu te mandei aqui agora, não tem. Achei. Vamos ver se vai dar tempo de vocês trocarem aí. Então, somente Cristo. Lutero resgata o ensino bíblico da centralidade de Cristo como o único fundamento da nossa fé e da nossa salvação. Somente Cristo salva. Somente Cristo perdoa. Somente Cristo nos conduz à comunhão com Deus. O ser humano não tem forças nem recursos para salvar a si mesmo por meio de suas obras ou méritos pessoais. Por si só, o ser humano é escravo da corrupção e da perdição. E aí de vez em quando tem uns 2 ou 3 irmãos que vivem voltando nesse assunto comigo, com relação ao livre-arbítrio, né? E tem dificuldade de lidar com a questão do livre-arbítrio nas questões da moralidade, das questões morais, e com relação ao livre-arbítrio para a salvação. O ser humano não é livre, o ser humano é escravo. Por quê? Porque o ser humano foi criado para Deus, e viver para Deus é o seu objetivo de vida. Pai, se vocês não for para o céu, eu quero ver quem vai. Fala, pronto, olha o pastor tentando falar de coisa boa e já pregando heresia enquanto isso. Ora, o ser humano não tem força nem recurso para salvar a si mesmo, nem por meio de suas obras ou méritos pessoais. O ser humano não consegue. O livre-arbítrio diz respeito não a você fazer escolhas morais. Todos nós fazemos escolhas morais, sim ou não? Todos fazemos escolhas morais. Eu hoje escolhi ir lá para o hospital, para baixo do Hospital Ipiranga, pegar o 4706, coisa que eu não faço, que eu já sei que é ter problema na vida, mas eu escolhi ir lá para ter problema na vida hoje, né? A vida estava fácil, já falei, não, está muito fácil a vida, eu vou lá ter problema na vida, né? Podia pegar o 5108, vim pela Cursino de boa, tal, aquela multidão lá apertadinho, mas eu chegava mais rápido. Não, vou lá para a Avenida Nazaré, vou pegar o 4706. A vida está muito fácil, deixa eu complicar um pouco. São escolhas que fazemos, né? Vou pela Padre Arlindo ou vou pela Cursino? Eu almoço em casa ou eu almoço no restaurante? Levo marmita ou eu gasto meu ticket de refeição? Escolhas que fazemos, né? Eu dou um peteleco no menino ou eu deixo para o fim de semana, né? Coisa que a gente vai escolhendo. Volto para casa ou não volto? Escolhas que fazemos.
Aí eu digo para a pessoa que discute comigo o livre-arbítrio, que quer discutir comigo, falo, é simples, irmão, não vamos sair muito longe. Não precisa voltar em Agostinho de Hipona, né? Que Agostinho de Hipona disse que existe duas expressões em latim: posse peccare, em latim, e posse non peccare, que é poder para pecar e poder para não pecar. Ele fala, o Adão tinha os dois, poder para pecar e poder para não pecar. A partir da queda, o homem não tem mais poder para não pecar. E aí, aqueles que querem discutir livre-arbítrio, é simples, é só hoje tomar uma decisão. Pastor, eu acredito sim que o homem tem livre-arbítrio, essa semana eu não vou pecar, e quarta-feira que vem eu vou provar para o Senhor que eu não pequei essa semana inteirinha. E aí, quarta-feira que vem, a gente vai conversar e eu vou dizer, você está certinho, você é livre, você tem poder para não pecar. Caso contrário, quarta-feira a gente conversa e eu digo para você, você não é livre coisa nenhuma, você é escravo do pecado. E você peca, ainda que você não ame o pecado. Quando você se deu conta, o pecado já aconteceu. Ou só eu sou pecador aqui? Ai, que pastor pecadorzão. Que isso, varão? Que varão pecador. Pronto, acabou de pecar os dois. Percebe? O homem é escravo. Lutero dizia isso. Ou não? Alguém discorda? Quarta-feira a gente conversa de novo. João 8,32. Conhecereis a verdade. E a verdade não é um conceito filosófico, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só pode ser livre quem é liberto pelo Cristo. Quem não foi liberto pelo Cristo é escravo. O Cristo liberta, ninguém mais pode libertar, só o Cristo liberta. Então, somente Cristo. Sim. O ser humano não tem forças nem recursos para salvar a si mesmo, por meio de suas obras ou méritos pessoais. Por isso, só o ser humano é escravo da corrupção e da perdição. Jesus Cristo, por causa da sua obra realizada na cruz, é o único que pode resgatar o ser humano do mal e do pecado do qual se encontra. Lutero coloca no centro da fé somente o Cristo, e a cruz tira do ser humano todo o poder ou pretensão de fazer a salvação passar por imagens, santos, promessas ou obras meritórias. Só Cristo pode salvar, e Cristo salva perfeitamente, que é um outro detalhe que tem que ser lembrado da reforma também, porque tem gente que acredita que o Cristo salva, mas de vez em quando ainda quer dividir o mérito da salvação com ele. Tem ou não tem? Tem, de vez em quando tem pessoas que querem dividir o mérito da salvação com ele. De vez em quando tem gente que acha que salva os filhos, por exemplo. Tem gente que acha que salva os pais, acha que tem irmão na igreja que nem estaria aqui se não fosse por causa dele ou dela. Então são pessoas que acham que tem uma espécie de participação na salvação dos demais. Quem somos nós, irmãos? Né? Nós fazemos o nosso papel de cristão, nós somos sal e luz, mas nós não podemos salvar quem quer que seja.
A salvação pertence ao Senhor, e foi Ele que impetrou o Filho entre nós, para que a salvação seja somente por Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Ele salva perfeitamente. Por quê? Porque o sangue dele é o preço perfeito pelo pecado. O pecado foi pago, havia uma exigência de um preço pelo pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Era a lei, mandamento. Nenhum homem poderia deixar de pagar pelo seu próprio pecado. E acho que eu já expliquei isso aqui. Tem gente que acha que é apenas um perdão, né? Deus chegou lá e falou: opa, pecador. Aí você fala assim: Senhor, me perdoa. Fala: legal, está perdoado. É simples assim, né? Ele apenas perdoou e está perdoado. Não, não é assim. Essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é que não foi mero perdão, e ele não podia fazer isso. Se ele fizesse isso, ele seria um juiz iníquo. Não foi um mero perdão, como todo mundo sabe fazer. O perdão que vem através de Cristo existe na forma de cumprimento da justiça de Deus. Ele satisfaz a justiça de Deus. Tem um texto que é dificílima a interpretação dele, que ele fala: para que ele seja justo e justificador do ímpio. Acho que eu já falei aqui também. Como é que ele consegue ser justo e justificador? Por causa da morte de Cristo. Deus permitindo, a gente vai explicar um pouco melhor isso aqui. Mas ele, para ser justo e justificador, existe o processo do Cristo no meio da história. Por isso que tem um profeta que ele fala, o Senhor falando que executar a sua obra, o seu ato, o seu estranho ato. O estranho ato de Deus, a estranha obra de Deus, é que ele vai prover justificação para a humanidade, perdão para o pecado da humanidade, mas através do seu próprio Filho. O ser humano não conseguirá pagar pelo seu próprio pecado, não vai conseguir se autossalvar. Essa questão da autossalvação, ela se deu até que Deus encerra o Antigo Testamento debaixo de desobediência, sim ou não? Ele encerra o Antigo Testamento debaixo de desobediência, por quê? Porque até ali todos tentaram de alguma maneira, através dos seus méritos, demonstrarem alguma salvação completada pelas suas próprias participações, que é sinergia. Deus salva e o homem ajuda Deus no processo da salvação. Isso é um processo sinérgico. Sinergia é agir com. E existe o monergismo. O que é monergismo? A salvação vem do Senhor e o homem não participa desse processo. Não existe participação humana. E a grande guerra é essa. Por quê? Porque nós queremos participar da coisa toda. E por que queremos participar da coisa toda? Porque existe orgulho em nós. O ego em nós quer de alguma maneira participar naquilo que não pertence a nós. Nós estragamos tudo. Nós pecamos a vida inteira. A história inteira revela um ser humano guerreando contra Deus, levantando a voz contra o céu, vociferando contra o Altíssimo, mas lá no último momento a gente quer dizer: não, mas a gente participou dessa coisa toda. Como não? A gente escolheu Jesus. Ah é? Você escolheu Jesus? Tem certeza? Sim, em algum momento eu o escolhi. Por quê? Porque o ego ainda está de pé. Mas aí, alguém pode dizer assim, irmão Davi: protesto, esse texto não está falando de salvação, esse texto está falando de escolha de discípulos. Como é que a gente se sai? Entendeu? Mas é que a escolha é muito anterior a isso. Mas o que eu quero que fique gravado na mente dos irmãos é que o orgulho em nós, irmãos, não aceita a salvação
em Cristo somente. Por quê? Porque para nós é humilhante. É humilhante você saber que a única participação que você tem nesse processo todo é com o seu pecado. Você não fez nada, não faz nada, quem fez é Ele. Aí vai para o último tópico. Qual que é o último tópico? Para que a glória seja somente dEle. Para que ninguém roube a glória dEle. Nós não fizemos nada. Foi Ele quem fez todas as coisas. Ele, na eternidade passada, traçou um projeto para a salvação da humanidade, não para arrumar uma história que deu errada, mas é um projeto eterno dele. E ele vai executar no tempo certo na história. O Espírito de Deus vai agir na vida do seu povo, levando o seu povo rebelde, né? Por séculos ele vai carregar esse povo rebelde. Depois nós vamos ver no Novo Testamento alguém dizer isso, né? Que Deus tolerou os pecados dantes cometidos. Pela muita paciência do Senhor, Ele tolerou vasos de ira. Então, nós vamos ver o Espírito de Deus agindo na história, tolerando essa gente toda, para chegar num objetivo. Como um aio, como um cuidador, um pedagogo, um cuidador de criança vai segurar a coisa toda, por quê? Porque ele tem um processo para executar o seu plano na história. Ele vai impetrar o filho dele na história da humanidade, para que isso chegue, ele vai lidando com toda a história, e você vê todo o processo de Deus trabalhando na história do seu povo, até que venha a plenitude dos tempos, tudo preparado, uma língua única, o grego, o helenismo trabalhando, as vias, as estradas todas preparadas para que o evangelho seja levado, tudo está preparado. Existe uma espécie de globalização, fronteiras abertas, tudo está preparado, e aí vem o Filho de Deus encarna no ventre de uma mulher, chamada Maria, e aí acontece o toque de Deus na humanidade para a execução do seu processo de redenção. O filho volta ao pai, depois do seu período todo, né? Volta ao pai. Pai e Filho enviam o Espírito Santo aos homens, e o Espírito Santo está na terra para convencer o homem. Por quê? Porque o homem não se convence sem o Espírito, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Sem Espírito Santo ninguém é convencido. O Espírito faz a aplicação no ser humano, levando o ser humano a Cristo. Lembra que eu falei aqui? Qual que é o principal papel do Espírito? Glorificar a Jesus. E Ele está com os homens desde então, apontando para Jesus, glorificando a Jesus, falando das obras de Jesus, para dizer para os homens: ei homem, você não consegue melhorar quem você é. O único modo de você ser salvo é você assumir isso e conseguir confiar nas obras da justiça de um outro que não é você. Ah, mas isso é muito humilhante, Espírito Santo. Eu preciso participar de alguma maneira, porque fui eu quem errei. Pois é, não existe participação sua. Você precisa acreditar, você precisa crer. Melhor do que acreditar, você precisa crer que aquilo que a Escritura fala sobre o Cristo é verdade, e o que a Escritura fala sobre você também é a verdade. Muita gente discute isso porque não leu a Escritura ainda, por isso que tem algumas dúvidas. Se tivesse lido, talvez algumas dúvidas já teriam sido sanadas. Próximo slide. Aquela rosa do lado ali é a rosa de Lutero, tá bom, meus irmãos? Tem todo um significado, enfim. Quanto a isso, o reformador nada inventou, apenas chamou a atenção para aquilo que sempre esteve registrado nas Sagradas Escrituras. Quero lembrar apenas uma passagem que aponta para essa centralidade de Cristo como fundamento da nossa fé. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa
que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome pelo qual sejamos salvos, a saber, no nome de Jesus Cristo, homem. E aí nós temos algumas implicações com relação a isso. A saber, coisas que inclusive eu já preguei entre vocês, mas não custa lembrar. Vocês lembram do texto de João, acho que é capítulo 6:54, deixa eu ver. Não. É João 8 mesmo. Alguém assoviou? Por aqui não, né? Não, não é não. Desde o 20, João 8, 20. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso daqui. Estas palavras disse, encontraram? Não está lá não, tá? Me perdoe, não coloquei no slide. Lembrei agora. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Lembre, o escritor, o narrador aqui está dizendo que ele disse algo que era muito sério, e que daria prisão e apedrejamento com toda certeza. E ele disse, ele disse isso no lugar do tesouro, mas ninguém o prendeu só porque não era a sua hora, porque o que ele disse daqui era para ser preso. Então, era algo que a gente devia conhecer muito bem, porque o que ele disse poderia ter dado prisão para ele, certo? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez no versículo 21, eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou, não podeis vós ir. Jesus falou, eu vou me retirar, e vocês vão me buscar, e vão morrer no vosso pecado. E aí aquela meditação que sempre fazemos, como assim, Jesus? Alguém vai te buscar, e vai morrer em pecado. E o que a gente faz com aquele versículo? E me buscareis, ou buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Pois é, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de toda a sua essência, com a sua existência. Não é com esse coração e não é com esse coração, é com a razão de quem você é, de quem nós somos. É razão de vida ou morte, é causa de vida ou morte. É a vida como ela é em verdade, tal como Deus deu para o ser humano viver. Isso é dificílimo de entender, por isso que a gente tem tanta gente, irmão, que vive batendo cabeça para cá e para acolá, porque não se esforça para entender. Jesus disse, olha, vocês vão me buscar, e vocês vão morrer nos vossos pecados. Como assim, presbítero Júlio? Como é que alguém vai buscar e ainda vai morrer em pecado? Ele disse, vai. Como é que vai, Jesus? Vai porque vai buscar de forma errada. Diziam, pois, os judeus, no versículo 22, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. 23, e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Ele está dizendo, olha, vocês não entendem porque vocês têm um pensamento raso. Eu falo uma coisa e vocês não conseguem entender porque vocês estão pensando aqui. A cabeça de vocês está presa no legalismo da lei
e vocês só conhecem a lei sem espírito, e a lei sem espírito ela é morta, vocês não entendem a causa do porquê a lei foi dada. Eu não sou como vocês, eu não sou daqui, eu sou de cima. Eu estou falando algo para vocês, e vocês estão tentando interpretar literalmente o que eu estou falando, e não é disso que eu estou falando. Morrer aqui nesse mundo é a coisa mais simples que existe, e todo mundo só tem medo disso, não é? Olha com que eles estão preocupados, vai se matar a si próprio, vai se suicidar. Ele disse, olha, vocês estão pensando de forma errada. Se o ser humano entendesse as coisas do Espírito, ia entender que morrer aqui é o menor dos problemas. Mas a grande bênção prometida é que aquele que crê nele não provará a segunda morte. Quem crê em mim, disse ele, ainda que esteja morto, viverá. Por isso vos disse, 24, que morrereis em vossos pecados. Por que, Jesus? O Senhor disse, está escrito aí, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Foi o que ele disse? Quem é que vai morrer em pecado? Quem o busca de forma errada. Quem o busca como todo mundo busca, achando que ele é o Jesus histórico, o filho de Maria, o bonitinho de Nazaré, um judeuzinho melhorado, um rabi dos bons e tal, um profetinha, né? O islamismo aceita ele como profeta, mas acredita nas profecias dele? Hã? Presta atenção, irmão, isso aqui é coisa séria, hein? Isso aqui pode dividir entre você ir para o céu ou você ir para o inferno. Porque ele está falando que você pode buscá-lo e pode ir para o inferno buscando. Eu posso ir para o inferno mesmo buscando ele. E ele explicou por quê. Ele disse, vocês vão morrer nos vossos pecados se vocês não crerem que eu sou. Ele disse, solo Christus aqui, ó. Não adianta você dizer que crê em Jesus, se você não aceitar ele como Deus, como Messias enviado. O eu sou é uma terminologia para o cumprimento messiânico dele. Ele é o Messias, ele é Deus encarnado. Mas pastor, eu creio que ele é Deus, pastor, eu acredito. Eu li na Escritura, eu acredito. Não resolve você dizer para mim que acredita. A sua vida tem que condizer com isso. A minha vida tem que dizer isso. Como é que a gente faz então, pastor, para falar que a vida condiz com isso? É simples. Se você ler Lucas 24, você vai encontrar os caminhantes de Emaús indo para suas velhas práticas e cidades. Por quê? Porque eles não conseguem acreditar que Jesus está vivo. Eles dizem para o próprio Jesus, nós esperávamos que fosse ele que redimiria Israel, mas hoje já é o 4º dia que essas coisas aconteceram. Não aconteceu, a gente acreditava enquanto ele estava vivo. Tem um monte de gente que consegue acreditar em Jesus num monte de pontos, desde que ele tivesse permanecido vivo. Mas a partir do momento que ele foi morto, eles não conseguem mais acreditar em nada. Eles podem lembrar de Jesus, falar do que ele fez, eles podem citar as coisas que viram ele fazer, mas a vida não é transformada. Eles voltam para suas velhas práticas, para o seu trabalho, para o seu vilarejo. Por quê? Porque para eles Jesus está morto. A ressurreição não está no coração deles. Eles se separam do grupo. Por quê? Porque eles não conseguem acreditar na palavra das mulheres. Para eles as mulheres estavam loucas. Por quê? Porque para eles não existe ressurreição. Para eles não há qualquer probabilidade de alguém voltar à vida. Jesus não está vivo, logo eles fazem o que quiserem com a vida deles. Quem não acredita que Jesus está vivo, irmão, faz o que quiser da própria vida, vai para onde quer, abandona casamento, abandona casa, abandona filhos. Por quê? Porque Deus está morto.
Jesus está preso no túmulo. Eles fazem o que querem da vida, vão aonde querem, quando querem, vêm para a igreja quando querem, fazem o bem quando querem, louvam a Deus quando são tocados por alguma música, sentem algum arrepio na pele. Por quê? Porque para eles Jesus está preso no túmulo. Mas para quem Jesus ressuscitou é diferente. Ele permanece em Jerusalém até que do alto ele seja revestido de poder, meu irmão. É diferente você dizer que ele está vivo e a sua vida dizer para mim que ele está morto. Eu encontro você em algum lugar, numa rede social, você falando com alguém no corredor da igreja, e eu só enxergo morte, gente que não tem paciência com ninguém, gente que bateu, levou, não consegue levar desaforo para casa, arregaça a manga no corredor da igreja. É alguém que ainda Jesus está no túmulo, porque é alguém que Jesus está vivo, irmão. Ele guarda as suas mãos para trás, porque ele está crucificado com Cristo, de sorte que já não vive mais ele, mas Cristo vive nele. É outra criatura, não é mais a mesma, não responde mais na lata, não está mais para ficar trocando farpa e desaforo na rede social. Não é alguém que está questionando as práticas da igreja, é alguém que até vê as práticas erradas da igreja, mas leva tudo para o joelho e para a oração. Não é gente que está querendo ter razão um sobre o outro, não é alguém que está querendo ensinar o outro a fazer aquilo que ele acha que faria melhor. Irmão, quem Jesus realmente ressuscitou é alguém que consegue resolver todas as suas coisas diante do Senhor, chorando por aquilo que percebe de errado. Estar com Cristo vivo é diferente. Somente Cristo fala sobre isso. Fala sobre pessoas que conseguem crer num Jesus que está vivo. A ressurreição está no seu coração, a ressurreição está na sua mente, mas a ressurreição está em toda a sua alma, em todo o seu ser, em toda a sua existência. Ele não vive como se Jesus não estivesse vivo, ele não anda como se Jesus não existisse, ele não fala como se Jesus não estivesse presente. Paulo disse que ele disse, olha, nós falamos de Deus como na presença de Deus. Sabe o que é isso? Eu estou falando de Deus, mas eu não estou falando de um Deus ausente, eu estou falando dele como se ele estivesse aqui, porque ele está aqui do meu lado nesse exato momento. É isso que ele estava dizendo. É diferente eu falar de um Deus que não está presente, de um Deus que é da história, de um Deus que é o da Bíblia, de um Deus que é lá do céu, não sei nem onde é que fica esse céu, e ele é qualquer coisa, menos alguma coisa que se comunica comigo e transforma a minha vida. Agora, quem realmente crê no solo Cristo, também é alguém que não apenas o busca, mas é alguém que o busca e aceita que ele é o eu sou, que ele é Deus, e sendo Deus está vivo, e se ele está vivo, eu não posso viver como se ele não estivesse vivo. Eu não sou senhor da minha vida, eu não vou para onde eu quero, eu não faço o que eu quero, eu não saio dando coices por aí, dando patadas para cá e para colar, dizendo que eu sou senhor da minha vida, quem cuida da minha vida sou eu. Até porque a vida que eu mandava, a vida que eu fazia o que eu queria, em março de 2002, eu aceitei pôr um fim a ela. Eu fiquei numa fila, numa galeria da igreja sede, como a última pessoa a ser batizada. E naquele dia, eu queria levar mais tempo para descer as águas, porque eu queria fazer com consciência o que eu estava fazendo. E quando eu desci aquelas águas, eu tinha certeza que eu nunca mais voltaria a ser quem eu era antes. Eu aceitei o desafio de morrer para o mundo e viver para Cristo. Por quê? Porque para mim ele estava vivo e isso era inquestionável. E ele continua, irmãos, passado todos esses anos, eu continuo crendo que ele está vivo. Ele está vivo não só no céu, mas ele está vivo entre nós, na vida da igreja, ele está vivo na sociedade, ele está vivo atuando na política, ele está vivo atuando lá em Israel, nesse exato momento, ele está vivo. Por quê? Porque ele é Deus, ninguém pode matá-lo. A morte não conseguiu deter a Jesus, o túmulo não o segurou. Eu tenho plena convicção que ao terceiro dia, ele saiu daquele
daquele túmulo para nunca mais voltar, e eu acredito que Ele vai fazer isso comigo também. Daqui um pouquinho só de tempo que há de vir, virá e não tardará, e Ele vai me chamar para o encontro dEle, e Ele vai dizer para mim: vinde bendito do meu Pai, e eu encontrarei aquele que um dia me encontrou, e eu abraçarei aquele que por quem eu fui abraçado um dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me animei aqui, me perdoem, o tempo acabou, vamos embora, vamos levantar. Já acabou, passei 10 minutos. Glória a Deus. Já recolheram oferta, já oraram. O que falta? Falta curar agora. Bora curar. Vamos orar. Os irmãos creem somente em Cristo? Glória a Deus. Os irmãos creem que Ele é Deus? Creem que Ele é o Messias? Continue buscando, irmão, dessa maneira. Os irmãos estão apontando para o celular ali, deve ter algum pedido de oração. Ricardo Gustavo, pastor Ricardo Gustavo e família, pede oração, é isso? Mais alguém que eu não estou conseguindo enxergar aqui? Não, né? Vamos orar pelo pastor Ricardo e a sua família. Vizinha da irmã Maiane, que eu vi quando eu cheguei aqui, vocês estavam orando por ela, né? Acabou de perder o filho, né? Vamos orar. Também eu quero orar, estou procurando aqui, irmão, recebi um pedido de oração por um jovem que tentou tirar a própria vida. O nome dele é Gabriel, ó. Está lá, entubado, numa guerra, para que continue vivo. Claro que ele fez isso não querendo ficar vivo, né? Mas a misericórdia de Deus é tão grande, irmãos. Grande a misericórdia. Os jovens estão com muitas dificuldades. Jovens do mundo, não os nossos. Os jovens do mundo estão com muitas dificuldades, irmão. Hoje eu estava no ponto de ônibus e vi um jovem numa situação deplorável. Eu senti imensa compaixão dele. Eu fiquei pensando nisso. Pois entrei no terminal Parque Dom Pedro, ali no Simba Safari, e fui escutando Lily Goodman. Lily Goodman é uma cantora latino-americana. E ela estava cantando uma música que ela disse que ao final, o final será melhor do que o começo. E eu fiquei ali completamente tocado por Deus, segurando ali naqueles ferros e com a vontade de falar em língua estranha. Mas pensando nisso, pensando na situação que está o mundo, né? E sendo consolado pelo Senhor, e o Senhor dizendo: mas o final vai ser melhor do que o começo. O final vai ser melhor do que o começo. Continue crendo, continue esperando, o final será melhor, vai valer a pena, vai valer a pena. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, no precioso nome de Jesus, como é bom poder crer em Ti. E nós sabemos, ó Senhor, que só cremos em Ti por causa da Tua graça. Não há nada em nós. Não há mérito em nós. Foi a Tua bendita misericórdia. Oh, graça maravilhosa, que nos alcançou, quando, Senhor, ninguém olhava para nós. Nós não sabíamos que o Senhor existia. Como disse o texto, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós nem sabíamos que o Senhor existia, como o Senhor mesmo disse, que nós estávamos sem Deus no mundo. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, se inclinou para os miseráveis que éramos nós. Puro ato de misericórdia, puro ato de compaixão, puro ato de amor. O Senhor nos alcançou com os braços de Jesus, que abriram-se para nós na cruz do Calvário,
e o Teu Espírito nos inclinou para Ele, o Teu Espírito nos convenceu, e aqui estamos, Senhor, convencidos pelo Teu Espírito Santo. Nós não duvidamos de Jesus, nós não duvidamos das obras de Jesus, nós cremos nos méritos de Jesus, e a Ele damos toda a glória, todo o louvor. Toda a glória seja dada a Jesus, o Seu Filho, Senhor, porque nós cremos em Jesus. Nós cremos não num Jesus histórico, não apenas num filântropo, não apenas num fazedor de coisas boas, num curandeiro, não. Nós cremos, tal como a Tua palavra ensina, que Ele é aquele que o Seu povo aguardaria, que as nações esperam pela Sua palavra. Nós cremos nele, naquele que foi morto, foi colocado num túmulo que ninguém havia experimentado ainda, tal como a profecia dizia. Nós cremos, Senhor, nele que se cumpriu totalmente toda a Tua palavra, mas ao terceiro dia, Ele não ficou lá, Senhor. Ao terceiro dia, Ele rompeu com aquele túmulo, tal como Ele disse que faria, e Ele voltou à vida para nunca mais morrer, e está à Sua destra, e nós temos certeza, Senhor Deus, que assim é, e daqui a pouco o Senhor virá buscar a noiva do Cordeiro. Nós iremos ter com o Senhor, e por fim, Senhor, viveremos por toda a eternidade. Continue, Senhor, ajudando essas pessoas que aqui pediram orações. Abençoe, Senhor, esse pastor Ricardo que precisa de ajuda. Abençoa, Senhor, ajuda essa mãe que perdeu o filho, que se encontra enlutada, Senhor, vizinha da irmã Maiane. Ó Deus de amor e de misericórdia, por esse jovem que tentou tirar a própria vida. Senhor da glória, só o Senhor pode operar um milagre na vida do Gabriel, e nós estamos intercedendo por isso. A Sua misericórdia é tão grande, Senhor, que o Senhor consegue sustentar vivo alguém que pela loucura tentou tirar a própria vida. Grande é a Tua misericórdia. Quem poderá compreender, Deus, os Teus propósitos? Quem poderá entender os Teus desígnios, Senhor? Nos perdoe a nossa ignorância por às vezes brigar contra os Teus propósitos, contra os Teus projetos. Às vezes tentarmos achar que sabemos o que é melhor para a nossa vida. De vez em quando, Senhor Deus, ficarmos fazendo projetos do nosso próprio coração, como se o Senhor não tivesse projetos para nós, não tivesse propósito para com a nossa vida. E os Teus propósitos são maiores do que os nossos. O Teu projeto é muito melhor do que o nosso. E é por isso que nós Te louvamos, é por isso que estamos felizes nesta noite, porque o Teu propósito é maravilhoso. Glória seja dada ao Teu nome pela grande vitória que nós recebemos esta semana. Eu estou Te louvando, Senhor. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Oh, glória, oh, glória, oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Meus irmãos, vamos tentar nos controlar aqui. Desliga a live.